Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos à luz um dos temas mais alarmantes e perturbadores da realidade portuguesa, a degradação acelerada e profundamente inaceitável do nosso Sistema Nacional de Saúde. Um sistema que, em teoria, deveria ser o escudo protetor da nossa população, o garante de que nenhum cidadão seria deixado para trás. Mas que, na prática, tornou-se num verdadeiro campo de batalha onde se travam guerras silenciosas entre a incompetência, a má gestão, a corrupção e o sofrimento diário de milhões de portugueses. O que aqui vamos expor não são meras opiniões pessoais ou críticas levianas. São factos, são números reais, são denúncias e declarações públicas que configuram um retrato gritante de negligência estrutural e abandono institucional. E este retrato não é pintado por adversários políticos, mas sim por milhares de testemunhos de utentes, relatórios de órgãos fiscalizadores e profissionais exaustos que ainda resistem a abandonar um sistema que já quase não resiste a si mesmo. São mães com filhos doentes, são idosos abandonados nos corredores das urgências, são cidadãos comuns que passam meses à espera de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia. Falamos de equipamentos médicos fundamentais que continuam ausentes, falamos de recursos financeiros canalizados para lugares obscuros e sem retorno real para o utente. Falamos de médicos que, mesmo com toda a sua dedicação, estão completamente sobrecarregados. Falamos, acima de tudo, de doentes que são deixados para trás, sozinhos, num sistema que já não serve quem mais precisa. E foi precisamente neste contexto que André Ventura, num discurso recente, deixou bem claro como tudo isto é possível. Disse ele: sabem o que era isto? Era mais uma chamada de pessoas que precisavam de saúde em Portugal e não a tiveram. Neste caso, de equipamentos que o Ministério da Saúde continua a não lhes dar. Ventura diz mais. Eu tive a oportunidade, depois das notícias que saíram agora nos últimos dias, podem ver aqui, 400 mil euros. 400 mil euros em 10 dias. Isto é só um exemplo do povo escandaloso em que a saúde está. Por isso é que não há dinheiro. Quando dizem de onde é que vem o dinheiro, porque é que ele não existe, é nisto. É porque ele é desperdiçado como nós não imaginamos. Estas palavras resumem de forma brutalmente honesta aquilo que temos vindo a denunciar. Enquanto a maioria da população é deixada à mercê da sorte, sem médico de família, com exames adiados, com cirurgias suspensas, ou uma elite dentro do próprio sistema que lucra de forma obscena. André Ventura prossegue, e depois cartas. Tenho a certeza que não é só o Chega que recebe, todos os grupos parlamentares recebem cartas de consulta às andeadas, de pessoas que não têm acesso a médicos, os que não têm médico de família, às centenas, para não dizer aos milhares. Quando nos perguntam, onde é que íamos buscar o dinheiro? É isto, meus amigos: desperdício, fraude, abuso. A sua conclusão não poderia ser mais certeira: nós temos que cortar com isto em Portugal, é isto que mata o país, é isto que nos destrói, e todos os setores da administração pública. É preciso investigar. É. Mas também é preciso prender. Também é preciso chamar à responsabilidade, porque este país podia ser um país com tudo. Não é, porque uns poucos querem ficar com tudo. E mesmo na saúde, não têm vergonha de desviar para si próprio o que é dos outros. Sabem o que era isto? Era mais uma chamada de pessoas que precisavam de saúde em Portugal e não a tiveram. Neste caso, de equipamentos que o Ministério da Saúde continua a não lhes dar. E tive a oportunidade, depois das notícias que saíram agora nos últimos dias, podem vê-la aqui, 400 mil euros em 10 dias, isto é só um exemplo do polvo escandaloso em que a saúde está. Por isso é que não há dinheiro. Quando dizem de onde é que vem o dinheiro, porque é que ele não existe, é nisto. É porque ele é desperdiçado como nós não imaginamos. E depois cartas. Tenho a certeza que não é só o Chega que recebe, que todos os grupos parlamentares recebem, de consultas adiadas, de pessoas que não têm acesso a médico, dos que não têm médico de família, às centenas, para não dizer aos milhares. Quando nos perguntam onde é que íamos buscar o dinheiro, é isto, meus amigos. Desperdício, fraude, abuso. Nós temos que cortar com isto em Portugal. É isto que mata o país. É isto que nos destrói todos os setores da administração pública. É preciso investigar, mas também é preciso prender. Também é preciso chamar à responsabilidade. Porque este país podia ser um país com tudo. Não é porque uns poucos querem ficar com tudo. E mesmo na saúde não têm vergonha de desviar para si próprio o que é dos outros. Vão por mim, temos que exigir responsabilidade a este país. Vão por mim, temos que exigir responsabilidade a este país. Estas declarações são o eco de uma indignação justa, um grito de revolta que encontra eco na voz de milhões de portugueses. E como se não bastasse, surgem cada vez mais denúncias e investigações que confirmam a extensão do desastre. Veja-se a recente reportagem da SIC, que expôs como cirurgiões plásticos e otorrinolaringologistas estavam a realizar procedimentos simples, como a remoção de sinais,
que eram fraudulentamente registados no sistema como operações complexas para inflacionar os pagamentos do Estado. Só um desses médicos, em apenas 6 meses, arrecadou cerca de 90 mil euros através do programa SIG, um sistema que foi criado para diminuir listas de espera, mas que acabou por se transformar num campo de lucro obsceno. A ULS do Algarve, só no ano, gastou perto de 1 milhão de euros em cirurgias realizadas fora do horário de trabalho, muitas delas pagas a preços exorbitantes, sem qualquer verificação rigorosa. E o mais escandaloso, apesar das denúncias, os próprios responsáveis pela unidade de saúde afirmaram à SIC que até ao momento, não foi detectada qualquer fraude porque, alegadamente nenhuma instância de controle encontrou indícios. Isto revela não apenas a existência de corrupção, mas a falência absoluta dos mecanismos de fiscalização e auditoria. Quem devia fiscalizar, fecha os olhos. Quem devia denunciar, cala-se. E quem devia investigar, arquiva. Este sistema sem controle, sem penalização e sem responsabilização alimenta um ciclo vicioso de desperdício, de impunidade e de decadência. Faltam auditorias independentes. Faltam mecanismos eficazes de controle interno. Faltam penas pesadas para quem rouba descaradamente dinheiro público que deveria estar a ser investido nas pensões dos nossos idosos, na educação das nossas crianças e na saúde dos nossos doentes. Precisamos de um novo paradigma. Quem desvia dinheiro do Estado devia responder com penas exemplares, com perda de direitos políticos e com o confisco imediato dos bens adquiridos à custa do erário público. A tolerância zero à corrupção não pode ser apenas um slogan. Tem de ser uma política ativa, permanente e aplicada sem hesitações, doa a quem doer. O dinheiro não está perdido. O dinheiro não está ausente, o dinheiro está sim, mal gerido, mal distribuído e desviado. E para comprovar esta realidade, basta olhar para os escândalos de corrupção que nos últimos anos abalaram o país. Só nos últimos 10 anos, os casos conhecidos de corrupção custaram aos cofres do Estado português mais de 20 mil milhões de euros, ou equivalente a 4 anos inteiros de orçamento do Ministério da Saúde. Esta brutalidade de números não é apenas um dado contabilístico, é o reflexo do abandono a que foram votados milhares de portugueses. A cada euro desviado corresponde uma consulta que não foi feita, uma cirurgia que não aconteceu, uma vida que ficou em risco. A cada contrato fraudulento, a cada adjudicação viciada, está a negação de um direito fundamental. Falamos de casos como o da EFASEC e o envolvimento do Estado em negócios ruinosos que levaram à injeção de milhões de euros sem retorno. O escândalo BES, com perdas acumuladas superiores a 5 mil milhões de euros. A Operação Marquês, ainda envolta em impunidade, aponta para desvios de centenas de milhões em negócios públicos. O caso TAP, que custou mais de 3 mil milhões de euros aos contribuintes, entre nacionalizações, indemnizações e má gestão. As adjudicações irregulares nas câmaras municipais, como as de Braga, Loures ou Lisboa, envolvem milhões em contratos fraudulentos, muitas vezes sem concurso público. O caso de organizações não governamentais como a Raríssimas, a má utilização de fundos da CGD, os milhões mal aplicados no novo banco, e tantas outras histórias que vão sendo abafadas com promessas vazias. Estes não são meros acidentes administrativos. São esquemas sistémicos de corrupção e má gestão que roubam literalmente o futuro de todos nós. Se Portugal tivesse recuperado ou evitado apenas metade desses valores desviados, poderíamos ter investido massivamente em infraestruturas hospitalares, equipamentos de última geração, contratação de médicos, fixação de profissionais nas zonas mais carenciadas e apoio digno aos doentes crónicos e oncológicos. Mas não. Perdemos tudo isso para alimentar uma elite político-financeira, que vê o Estado como um saco sem fundo para servir interesses privados e partidários. Encontrar esse dinheiro não é impossível, é uma questão de vontade política, de coragem institucional e de justiça. O que falta não são recursos, o que falta é vergonha. O Ministério da Saúde, que deveria ser o garante da funcionalidade, da equidade e da eficácia do sistema, falha repetidamente, de forma quase criminosa em providenciar os meios básicos para que haja assistência digna, humana e célere. A cada dia que passa, assistimos à normalização da degradação, à aceitação do inaceitável, ao silêncio cúmplice de quem devia estar a defender os mais frágeis. Uma normalização que não é inocente, nem meramente circunstancial, é o reflexo de um Estado que deixou de se importar com os seus e passou a gerir números em vez de cuidar de pessoas. A saúde passou a ser um jogo de relatórios, metas artificiais e cosmética política. Como alguém diz e bem, Portugal precisa de uma limpeza e na verdade já faltou mais. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Muito obrigado.